Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia. Que alegria podermos retornar nesta quinta-feira para falarmos da palavra do nosso Deus, continuar os nossos devocionais diários. Nós estamos olhando para os devocionais na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 3 até o verso até o verso 11, aonde temos narrado e falado sobre perdendo para ganhar. Temos usado especificamente apenas nessa primeira parte os versos 5 e 6, que diz da seguinte maneira: Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Perdendo para ganhar. Nós temos falado que Paulo colocou uma lista, por assim dizer, de coisas que para ele tinha grande importância, mas que no correr do tempo e após ele conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Paulo teve uma mudança e aquilo que antes era prioridade para a sua vida, agora deixa de ser. Aquilo que era lucro, agora é perda. Aquilo que era ganho, então ele não tem mais este valor para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, nessa sua demonstração, ele primeiro vai nos mostrar que os créditos religiosos não impressionam a Deus. Primeiro ele diz que a salvação não se dá por meio de um ritual, embora ele tenha sido circuncidado como todo garoto judeu. O fato dele ser de uma raça específica, a nação de Israel, ele também não lhe garante nenhuma garantia, não lhe dá nenhuma garantia de salvação. Também temos aqui o apóstolo Paulo mostrando que ele era da tribo de Benjamim, né? Ou seja, não importa a tribo da qual ele fazia parte, dentro da sua etnia, dentro da sua raça, embora fosse uma tribo importante, a tribo de Benjamim não também garantia a sua salvação. E hoje nós vamos ver que a salvação também não é obtida pela tradição. Paulo não contribuiu pessoalmente em qualquer coisa para ganhar os 3 primeiros privilégios dessa lista. Ele herdou dos seus pais. Ele era da tribo de Benjamim, ele era da nação de Israel, ele foi circuncidado como todo bebê judeu. Então, na verdade, tudo isso ele já teve como herança. Agora, a partir daqui, dentro dessa lista, os 4 últimos, são coisas que ele alcançou. Ele alcançou. Versículo 5, parte dele, fala hebreu de hebreus. E aqui mostra que a sua tradição, da onde ele veio, o que ele cria, aquilo que ele especificou para a sua vida. Então, quando ele fala que ele é um hebreu de hebreus, ela é melhor entendida como uma declaração de que enquanto ele ia crescendo em masculinidade, né, da sua herança judaica tradicional da sua família, então isso ia sendo demonstrado no seu caminhar, no seu andar diário, na sua tradição judaica. É isso quando ele coloca aqui que ele é um hebreu de hebreus. Então, mostrando que ele era de uma família tradicional judaica. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade da Ásia Menor. Mas, como muitos judeus da diáspora, né, da dispersão, Paulo ainda assim continuou muito firme em relação aos seus conhecimentos ou aquilo que de fato foi lhe passado pela sua família. Ele permaneceu comprometido com a língua, com as tradições ortodoxas, com os costumes dos seus antepassados. Ele não se tornou um judeu helenizado, né, aquele que tinha assimilado a cultura greco-romana. Na verdade, não. Paulo permaneceu fiel à cultura judaica. E é interessante que Paulo, ao invés de permanecer lá em Tarso, ele voltou, ou ele foi para Jerusalém, para estudar com o famoso rabino Gamaliel. Ou seja, Paulo se agarrou com tanta força às tradições judaicas, com tanta força àquilo que ele acreditou ser, que aquela herança judaica, que ele podia declarar confiantemente que o fato dele ser judeu
era o que lhe dava uma garantia, e de manter essas tradições lhe dava uma grande garantia. Então Paulo era um zeloso devoto da sua herança judaica. Ele assim foi, ele tornou-se uma pessoa assim. No entanto, depois que ele viu a glória de Cristo, isso tornou-se apenas mais um item, transformado da coluna de ganho para a coluna de perda. Então tudo aquilo que Paulo lutou, que ele se preocupou tanto, ele viu que não tinha mais importância perto da sublimidade de ganhar Cristo. Então a nossa tradição também não é mais importante e nem garante a nossa salvação, apenas Cristo Jesus. Que você possa ter um ótimo dia, na graça e na paz do Senhor, e que o Espírito do Senhor lhe dê graça para você viver essa caminhada cristã. Um forte abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Uma palavra de amor, uma palavra de Deus.